Já teve problema no Remo com dois jogadores do elenco atual que ele pegou, que foi o Arthur e o Felipe Gedós. Talvez se tivesse vindo outro profissional, talvez teria tendo uma condição melhor. Porque aquele time do Pernambucano, ele não era um time ruim, não, velho. Assim, era um time. Era um time que não encaixava. Não encaixava, mas Tinha alguns jogadores, por exemplo, Tarles. Era um jogador que ali ele não tem o perfil do Santa ele não Cruz. tinha o perfil do Santa Cruz. O Santa Cruz tem, além de tudo isso, o Santa Cruz vive uma situação muito ruim. Só que o Santa Cruz não pode contratar com um time pequeno. O que é isso? Por que isso? Por que eu digo isso? Porque tem uma Porque tem torcida uma gigante, torcida gigante que, meu cobra. amigo, Exato. pressiona valendo. Né? É lógico que a gente tem três grandes clubes que as três torcidas pressionam muito. Mas o torcedor do Santa Cruz, o que eu senti quando eu cobri o Santa é que o torcedor já, a paciência acabou e faz muito Muito tempo. tempo, exatamente. Então, cabia ali a diretoria ter um filtro melhor. E eu digo que o erro crasso, decisivo, porque naquele momento, eu lembro quando a gente veio aqui no último Cast Coral, veio eu, Tarsis e Diego Pérez. Isso. E a gente ainda ali tinha uma chance de salvar o ano. Mas quando eu vi contratar o Felipe Conceição, eu disse, eu não externei, lógico, né? Na qualidade de repórter, eu não vou meter um comentário antes da hora, também porque poderia surpreender positivamente. É porque ele faz um trabalho ruim em um clube, pode ser aqui que acertasse no Santa, Pois né? é, mas a tendência, Diego, Era era de não que acertar. não acertar. Como não acertou, né? Como não acertou e como a gente viu que infelizmente estávamos certos. Nosso pensamento estava corretíssimo, né? Aí veio essa questão. Talvez se pegasse um treinador com um perfil de Série D, um treinador que tivesse um perfil também de administrar, Condução ali, né? conduzir o elenco, talvez a história pudesse ser diferente, né? Porque o Arthur tava com a cabeça já fora do Santa, né? O Felipe G2 tem aquela situação dele, mas é um jogador de muita qualidade. Muita qualidade. Com um treinador certo, amigo, poderia fazer ele render o suficiente para o Santa chegar bem e forte nessa fase Série D. Aí trazia alguns jogadores experientes. Desses jogadores que o Santa trouxe na reformulação, a gente pode dizer que um dos jogadores interessantes, o Emerson Galego poderia vir, mas ele teria um background melhor, ele teria G2 do lado, teria Chiquinho, teria o Chiquinho O próprio talvez de uma melhor Pipico ali forma, e mas tal, né? exatamente, mas um treinador que conseguisse ser enérgico, que o Santa Cruz precisava disso, né, naquele momento, e precisava de um treinador que entendesse o que era a Série D, né? De fato, né, um time mais pujante, mais pegador, mais brigador, ainda que na técnica você não resolve em dois tonhos, não é um negócio rápido para resolver, não, sabe? Então esse erro foi a vida deu uma segunda chance ao Santa naquele momento e o Santa jogou fora, né? É complicado. E agora vai torcer para o Retrô subir para poder ter um calendário nacional, senão vai ser só jogar Pernambucano Eu e pré-Copa acho. do Nordeste. Exatamente. Aí assim, a gente fala de. Porque o Felipe Conceição ele tem uma tese de não gostar de trabalhar com jogadores experientes. Segundo a gente procurou saber, o Felipe Conceição ele tem esse receio porque no entendimento dele, jogadores renomados costumam fazer panelas e ele foi vítima, assim a gente procurou saber, no Náutico e no próprio Remo. Aí ele, depois do Remo, ele não costuma trabalhar com jogadores, assim, jogadores experientes e tal, porque ele tem esse receio. Mas assim, futebol de hoje, velho, pode não, pô. Então assim, aí vai trabalhar, pronto, o Felipe Conceição chegar em um elenco já formado, em meio de temporada, o que é que ele vai fazer? Ele vai desmontar o time, fazer um time novo? Ele não vai, ele tem que trabalhar com os jogadores que ali estão. Era o caso do Santa Cruz. Tinha jogadores aqui experientes, né, Marcelo? Ele Exatamente. chegou, fez uma Talvez nova. naquele momento a eliminação para o Petrolina desse a ele o argumento que ele precisava para fazer essa reformulação. É, Ele chegou, perdeu o Petrolina, não. Vamos reformular o elenco, pô. Vai ter um fazer tempo aí para uma, começar a série D. Vamos. início de campeonato e tal, né? Exatamente. Então, talvez ele tenha feito isso. E aí, isso que você colocou é perfeito, porque olha, olha a discrepância da realidade do que o time precisa, porque para um time que tem uma crise financeira do tamanho que o Santa tem, né? Uma dificuldade que o Santa tem para contratar em termos de ter crédito no mercado, né? Ter a confiabilidade do mercado. Um treinador chega no meio de temporada, quer se desfazer de um elenco quase que inteiro.
se não me engano, foram 9 saídas, Isso. né, na época. E trouxe aí, eu não me lembro as chegadas, né? Foi chegando até dentro da Série D mesmo. Acho que chegou mais de 10 reforços. Foi 11 a 12 reforços, Isso. mais ou menos. Aí você tem que fazer, isso na parte burocrática, rescisão, aí trazer jogadores novos, ter entrosamento também. É um negócio absurdo, porque você é um negócio inimaginável para o futebol brasileiro você pegar e fazer um elenco praticamente novo. Você fez uma pré-temporada nova. E o time, obviamente, não vai entrar numa rotação legal para disputar uma competição tão difícil que é a Série D. Enquanto os adversários do Santa praticamente mantiveram base do elenco Do estadual do deles, né? estadual, que cada um disputou, né? E assim, e fazendo mescla de jogadores experientes. O Iguatu veio mesmo, trouxe o Zé Love, tinha alguns jogadores experientes, né? O próprio Iguatu, que foi o adversário da primeira e da última rodada, que a tabela é O espelhada. Iguatu foi até um adversário que eu achei que iria dar caldo, mas não Não deu, né? deu, não Porque o deu. Iguatu ele foi razoavelmente bem no Campeonato Cearense. Eu lembro que ele foi eliminado para o Ceará. E ele foi osso duro de roer na Copa do Brasil quando foi eliminado pelo Santos. Exatamente, ele eliminou o América de Natal, ou foi o ABC. Isso, um desses dois Um pontos gol vai de lá, né? Thalisson Calcinha, né? Foi um Exato. destaque do time. E foi eliminado pelo Santos, fazendo um bom jogo. O Santos E deu teve a. trabalho na estreia do campeonato contra o Santa Cruz no Arruda. Foi. A gente, assim, eu achei que o Iguatu ele seria forte candidato a chegar no Exatamente. G4. Mas Exatamente. futebol, né? Pois é. Futebol, e ainda mais numa competição como a Série D, que são duas dentro de uma, nessa primeira fase, quem manda é a regularidade, né? Ou seja, o Santa, ainda com tudo isso que a gente colocou e elencou, de erros crassos ou não, o Santa ainda teve, dentro da competição, conseguiu construir uma regularidade até certo ponto. Até o primeiro turno. Porque no segundo É, turno só ganhou do Globo. pois é, Só ganhou do Globo no segundo turno. Porque o pois é. primeiro turno terminou com o Dentro do Globo, primeiro turno, exatamente. aí Voltou o Globo, estreando no Globo, pronto. Só foi a única aí vitória do Santa Cruz. saiu para jogar com o Souza. Tive aquele jogo horrível do Michael lá, né? Aquele roubo daquela Foi. fora, pronto. Aí foi o Globo. E outro detalhe, né? De virada. E isso. Uma virada, fez o gol no segundo tempo, tomou 2 gols quase que em sequência e, assim, ainda dentro dessa coisa, dessa coisa de você ter reformulado o elenco todo, que é uma coisa que eu acho irresponsável, que não cabe Eu também fazer. fui contra. Eu não reformulava o Entendeu? elenco daquela forma que foi Talvez reformulado, se não. fosse outro treinador, aí que recai sobre o treinador também, né? Não, todos ali, todos são responsáveis. O Zé, Teodoro, Sandro,